A gente olha, existe uma indicação da Fundação Nacional da Qualidade que ela diz o seguinte: qual é a tendência para os próximos 20 anos? Né? Ainda mais agora, depois da pandemia, que as coisas deram uma acelerada muito maior do que o que vinha acontecendo antes. Então, nosso olhar tem que ser cada vez maior. Eu preciso já estar planejando 2023, mas eu preciso estar pensando daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que eu quero estar? Então, os próximos 20 anos precisam estar no nosso radar. Quem tem 40 anos, quem tem 45 anos, precisa pensar, quando eu tiver 60, qual vai ser a minha forma de atuação? Como eu quero que essa empresa esteja trabalhando para mim e para a comunidade? Então, a gente precisa ver que cada vez mais rapidez é um ponto que a gente precisa estar atento, as tomadas de decisão precisam ser mais rápidas, a gente não pode demorar para decidir. O grau de complexidade que as coisas estão acontecendo, a tecnologia está acelerada, o perfil que as pessoas têm hoje, o nosso cliente hoje, ele está cada vez mais antenado. Então, os riscos aumentam, mas riscos fazem parte. Se eu estou preparado, se eu estou atento, se eu tenho processos, se eu estou olhando para dentro e olhando para fora, eu vou me colocar nessa posição mesmo de mover esse negócio. Lembrando que mudanças fazem parte e mudanças são necessárias, porque eu preciso me adaptar à realidade. O cliente que eu tinha 3 anos atrás não é o mesmo cliente de hoje. O grau de exigência dele é bem diferente. Nós somos clientes e nós somos muito exigentes. Claro que o nosso cliente também vai ser. E precisamos estar preparados para surpresas. Olha que surpresão a gente teve em 2020, uma pandemia que ninguém nunca imaginou. Eu mesmo nunca imaginei na minha vida passar por um processo desse. Então, o que é que acontece? Esse é o processo de evolução que cada um aqui precisa ter. Não tem como ser diferente. A gente precisa subir o degrau no nosso processo como gestor, como líder. Porque quando eu vou falar da gestão de talentos, eu preciso me situar. Qual é a forma que eu estou atuando? Então, a gente precisa sair do pseudo-líder, que é aquele que abre o negócio por impulso, pensando no dinheiro, né? Ele não possui conhecimento e informação, ele simplesmente abrir por uma oportunidade. Aí eu pulo desse pseudo-líder e viro um líder bombeiro, que é aquele que só apaga incêndio, está ali só resolvendo as coisas o tempo inteiro. Possui só conhecimento técnico e está na zona de conforto. A maioria dos empresários, dos pequenos empresários, eles estão nesse degrau, que é esse lugar de ficar resolvendo as coisas à medida que elas surgem. E quando a gente está falando de pessoas, a gente vai trazer equipe nesse formato. Então, qual é o super líder, né? Então, o líder... Natal Marcos, tô lhe vendo aí agora. Líder super-herói. É aquele que quer fazer tudo sozinho. Não é isso? Quer fazer tudo sozinho, só ele sabe fazer, só ele resolve, só ele dá conta. Então, ele procura outras formações, não tem tempo, não confia em ninguém. Hoje mesmo, eu fui procurada, né? Uma pessoa me procurou e disse, Cleice, tem um empresário que ele tem 5 negócios. E ele já fez várias consultorias, já fez vários processos, mas algumas coisas não caminham. E eu fui perguntar o que acontece com ele. Um sistema bacana, mas ele não confia nas pessoas. Então, ele não quer que as pessoas vejam quanto a empresa ganha, quanto a empresa lucra, o que é que a empresa faz. E aí ele absorve tudo para ele. Resultado, 5 negócios que vão afundar se ele não abrir mão. Né? E aí o pessoal disse assim, a gente precisa fazer um trabalho com ele para ele entender. Eu disse, a primeiro passo é fazer ele entender que ele não pode ser o super-herói, ele não pode correr com tudo, ele vai precisar dividir as tarefas, né? Então, quando a gente pula um pouquinho, a gente passa a ser o líder correria. É aquele que possui uma visão empreendedora, ele está no lugar certo, faz toda a operação 2 vezes, só que ele não possui uma equipe. Ele tem pessoas que fazem as coisas, mas ele não consegue engajar as pessoas como equipe.
Ele não é o super-herói que está sozinho, ele tem pessoas, mas essas pessoas são tarefeiras, elas se dividem em tarefas, elas não formam uma unidade. A gente precisa pular. A gente precisa pular para esse lugar do líder gestor. É aquele que possui controle financeiro, tem uma equipe capacitada, recursos, né? Os recursos humanos, eles estão disponíveis, ele sabe delegar e tem um portfólio muito bem estruturado. Esse é o papel que a gente precisa caminhar. E se identificar, eu estou aonde? Eu ainda sou bombeiro, eu estou como super-herói, em algumas situações eu estou ali já na correria, mas eu ainda não consigo trabalhar com a minha equipe, porque essa é uma tarefa que a gente pode percorrer, é uma escada que a gente pode subir. E isso precisa de várias questões, uma delas é o nosso autodesenvolvimento. Eu saber onde eu estou, para que eu possa caminhar nessa direção.